que acontece nessas sabatinas, né? Os senadores aproveitam e fazem várias perguntas em uma só, daí fica aquela coisa super longa e até difícil de responder, porque você não lembra, né? Muitas vezes para responder uma questão, se várias questões foram feitas, dificilmente você vai lembrar. E lamentavelmente a gente ouviu praticamente a pergunta inteira da Soraya Tronic e o Jorge Messias nem entrou ainda no assunto, né? Ele está se referindo ainda a perguntas de outros senadores e a outras situações ali colocadas para ele. Mas enfim, a gente segue acompanhando, nossa produção segue acompanhando, Maiara, e os detalhes mais importantes, as respostas mais importantes, a gente vai trazer daqui a pouquinho. Diga, Alvarez. Dá para a gente só destacar, né, para o nosso ouvinte ter um acompanhamento mais ou menos do que está acontecendo. Está no momento que os senadores estão fazendo as perguntas, e como vocês mostraram aí, as perguntas são longas, e acaba que isso exige respostas longas. Algumas perguntas têm um tom de acusação, um tom de reclamação, né? Os senadores já estão mostrando ali nas perguntas como é que devem votar, e o clima não parece muito favorável, não, para o Jorge Messias. Ele está encontrando um ambiente bastante, eu diria... meio hostil, né, com certos senadores. Tem dois momentos que valem destacar, e aí eu diria, em um ele acena para direita, ele acena especialmente para aqueles que estavam associados, envolvidos com o governo de Jair Bolsonaro e que agora estão na campanha do Flávio Bolsonaro, que é com a questão do aborto, quando ele diz que é totalmente contra o aborto. Ele se apresenta como um servo de Deus, né? Uma pessoa religiosa. A gente sabe que ele é da Igreja Batista. Ele não é um religioso evangélico no sentido que a gente está acostumado a falar no Brasil, os neopentecostais. Ele não é dessa linha da igreja, ele é dos protestantes históricos, das primeiras ondas de igrejas protestantes, então é diferente. E ele precisa mostrar para essa base evangélica que ele também é parecido com eles, apesar de ser de uma linha diferente, não é neopentecostal. Por outro lado, ele se expõe ali a os contrários, aos senadores da ala bolsonarista, quando ele reafirma o pedido que ele fez das prisões pelo 8 de janeiro, na tentativa de golpe, afirmando que era correto, dizendo que aquele foi um episódio ruim na história do Brasil. Então ele de um lado assopra, do outro lado ele morde. Vamos ver o que isso vai resultar no final. Na verdade, não é que ele morde nem assopra, ele tem que se expressar, ele tem que dizer o que ele realmente pensa e dizer o que é aquilo em que ele acredita para poder convencer ou não os senadores de que ele será um bom ministro do Supremo. Em alguns assuntos tem que ser até meio liso, desculpa a palavra, mas mais ou menos isso. Por exemplo, ele foi questionado, né? Tá super, né? Por exemplo, um exemplo que eu vou trazer aqui. Ele foi questionado sobre os pedidos de impeachment de ministros do Supremo. Falou o seguinte, abre aspas, é algo que está previsto na Constituição. Existe uma legislação que rege a matéria. Legal, pronto. E depois falou o seguinte, que ele teve a oportunidade na condição de AGU de, abre aspas, me manifestar defendendo a posição desta casa, a legitimidade de exercer o seu direito de pedir impeachment de ministros do STF. Quer dizer, é isso, ele tá... Em alguns assuntos mais polêmicos ele não se posiciona, ele fica ali meio na dele, né? Mas também, Maiara, é importante, assim, a gente vê isso que você falou, realmente, ele escorrega aqui, ele vai docinho aqui e ali, mas de vez em quando ele tem que se posicionar, senão ele se mostra um candidato fraco. Isso. Ele tem que ter posições, né? Por exemplo, quanto ao código de ética que vem sendo proposto pelo ministro Edson Fachin, que de certa forma deve ser um freio nos ministros do Supremo, ele se disse favorável. Então ele já faz uma sinalização afirmativa, olha, eu não estou de acordo com aquilo, né, que está acontecendo aí, aquela questão envolvendo o ministro Luiz Fux, todo o rolo que foi gerado pelo caso Master, que sobrou para Alexandre de Moraes também por causa do contrato da mulher do Alexandre de Moraes, do ministro Alexandre de Moraes, e eles não querem esse código de ética, e ele já se posicionou, não, eu sou a favor desse código de ética, mais uma assopradinha positiva para ele na direção do lado Bolsonaro. E aí o poder hoje de derrubar essa candidatura do Jorge Messias para o Supremo Tribunal Federal. Não, e do outro lado ele também tenta, de certa forma, se afastar do PT, né? A gente lembra dos episódios passados. Ele diz o seguinte, eu nunca tive procuração pessoal do presidente Lula, nunca tive procuração pessoal do Partido dos Trabalhadores, nunca fui filiado. Eu sou um servidor do Estado brasileiro, de uma instituição que pertence ao Estado brasileiro. Esse é o espírito que pretendo levar ao STF, caso seja aprovado. Perfeito, muito bem.
Eu vejo até que eu acho que ele não está sendo liso, não. Pode ter sido nessa em relação aí a questão do Edson Fachin, do código de ética, pode ter ido para um lado para depois manobrar ali para o outro, mas nas outras questões ele tem sido firme aí nas respostas, como disse o Alvarez, às vezes acenando para um lado, às vezes acenando para o outro, mas independentemente de para quem ele acena, eu acho que está sendo firme na maioria das respostas. Mas, por exemplo... Está se afirmando. Exato. Mas eu digo liso, por exemplo, no caso do Banco Master, ele falou que a AGU não teve nenhuma participação nas investigações, quer dizer, não quis meter o bedelho, não quis falar mais do que isso. Falou, olha, não participamos, esse é um assunto que afeta o Banco Central, e hoje a Polícia Federal e o Supremo Tribunal Federal. Quer dizer, é isso, né? É uma... Ô, Maiara, Tomás, não só antes da gente seguir, que eu sei que você já tem uma agenda para seguir aí, mas acho que é importante a gente lembrar para o nosso ouvinte também que o Jorge Messias, se for para o Supremo, ele tem 29 anos de cargo. Então ele realmente precisa convencer os dois lados de que aguentar Jorge Messias no Supremo por 29 anos é algo razoável para o Brasil. Faz sentido para o Brasil, eu diria, é uma decisão importantíssima. Alguém que vai ficar tanto tempo nesse cargo precisa mesmo de uma sabatina e que seja longa, que seja difícil mesmo, porque ele tem que se provar bom, ele tem que transitar pelos dois lados. Na teoria, ele tem que transitar pelos dois lados, claro, é o que a gente espera de qualquer ministro.